Eu quero que você imagine o seguinte: e se a prisão mais impenetrável que você já enfrentou não tivesse muros, não tivesse grades, não tivesse guardas? E se essa prisão fosse invisível, construída apenas dentro da sua mente? Essa é, talvez, a fuga mais impressionante que você vai presenciar hoje. A fuga da sua própria mente. Eu não estou falando de algo externo. Eu estou falando de você. Do peso que você carrega, da batalha que você trava todos os dias entre aquilo que você quer ser e aquilo que a sua mente insiste em te dizer que você não pode. Eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui. Porque essa não é apenas uma história, é um espelho. E o que você vai descobrir ao longo deste vídeo pode ser o ponto de virada para nunca mais aceitar viver como prisioneiro do medo, da dúvida e da indecisão. Vocês sabem, Napoleon Hill estudou centenas dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época. E o que ele descobriu não foi um truque, não foi uma fórmula mágica, mas uma lei mental que pode libertar qualquer um que esteja disposto a aplicá-la. A lei da autossugestão. E aqui está a promessa. Nos próximos minutos, eu vou conduzir vocês por uma análise completa da mente subconsciente. Mostrar como ela pode ser a sua maior aliada ou o seu pior inimigo e revelar como transformar essa força silenciosa em uma arma imbatível para o sucesso. Mas atenção, não é apenas um vídeo. É um manual de fuga. É o mapa de como quebrar as correntes mentais que têm mantido vocês parados. O desejo ardente, como Hill dizia, é o fogo. Autossugestão é o oxigênio que alimenta essa chama até que nada consiga apagá-la. E antes que a gente mergulhe, eu quero pedir uma coisa muito simples. Já deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que buscam a verdadeira liberdade mental. E claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês não perderem nenhuma análise sobre a mente humana que pode levar vocês de onde estão para onde querem chegar. Isso não é só um clique, é um compromisso com a sua própria jornada. Agora, fechem os olhos por um segundo e se perguntem: quantas vezes vocês já se sentiram presos dentro de vocês mesmos? Quantas vezes a voz interna disse: não vai dar, não é para você, melhor desistir agora? E o que vocês fariam se eu dissesse que essa voz pode ser reprogramada? Que ela pode de fato se tornar a sua maior aliada? Essa é a chave. Esse é o portal que vamos abrir juntos hoje. O que está prestes a acontecer aqui não é uma simples explicação, mas uma verdadeira viagem. Nós vamos atravessar cada fase da fuga mental, do momento em que você reconhece que está preso, até o instante em que rompe a última corrente e sente a liberdade pulsar. E eu aviso, vocês vão sentir. Vão sentir a tensão, a dúvida, o medo, mas também a coragem, a clareza e, no fim, a vitória. E foi exatamente isso que Hill quis dizer quando afirmou que a mente humana, devidamente direcionada, é capaz de transformar qualquer desejo ardente em realidade física. Então, respirem fundo, preparem-se, porque esta jornada não é para espectadores, é para protagonistas. E o protagonista dessa história é você. Imagine agora o primeiro contato com a verdade. A prisão não está do lado de fora, mas dentro. O protagonista dessa jornada, você, percebe que o verdadeiro inimigo não é o mundo, não é a falta de oportunidades, mas sim a voz constante que diz impossível. Esse é o primeiro estágio da fuga, o reconhecimento da prisão mental. É como acender uma luz em uma caverna escura. O momento em que você percebe: eu estou preso nas minhas próprias crenças. Napoleon Hill afirmava que a mente subconsciente não distingue entre verdade e mentira, entre medo e coragem, entre fracasso e sucesso. Ela apenas aceita aquilo que você repete, como uma terra fértil onde qualquer semente pode florescer. A semente da vitória ou a do fracasso. Pense nisso. Se todos os dias você se diz incapaz, essa é a âncora que segura o seu navio no porto. Mas se todos os dias você se lembra do propósito definido, a âncora se solta e o navio parte para alto mar. Aqui entramos no segundo estágio, a escolha do propósito definido.
Hill chamava isso de desejo queimante. Imagine um arquiteto que quer construir um arranha-céu. Ele não pode começar sem uma planta detalhada. Seu propósito definido é essa planta. Sem ele, tudo desmorona. E aqui está a lição. A autossugestão só funciona quando você tem clareza absoluta do que deseja. Não basta dizer quero vencer. É preciso dizer eu vou vencer desse jeito, nesse prazo, com esse plano. Agora escutem, o subconsciente é como um guarda poderoso. Ele só abre a porta para aquilo que você coloca na sua mente repetidamente. É por isso que a autossugestão, a prática diária de afirmar, sentir e visualizar seu propósito, é a chave mestra. Cada repetição é um golpe na fechadura até que ela finalmente se abre. Terceiro estágio, a execução do plano diante dos obstáculos. Aqui, o protagonista já definiu seu propósito e repete diariamente suas afirmações, mas o mundo real começa a testar sua determinação. Dificuldades financeiras, críticas, fracassos iniciais. Pense em Thomas Edison, mais de 1000 tentativas fracassadas antes da lâmpada. Pense em Henry Ford, ridicularizado quando falava sobre o motor de 8 cilindros em bloco. O que eles tinham em comum? Eles não cederam à voz interna que dizia pare. Eles alimentavam o subconsciente com frases de vitória, até que a mente se tornou impermeável à derrota. E aqui eu quero perguntar a vocês, quantas vezes vocês desistiram a poucos passos da vitória? Quantas vezes o obstáculo pareceu maior do que o seu desejo? A resposta de Hill é simples e direta. Persistência é o preço do sucesso. Persistência é o ato final da autossugestão. Isso nos leva ao quarto estágio, o ato final da persistência. É quando o protagonista está no limite. Todas as forças parecem esgotadas, o ambiente parece hostil e a dúvida volta a sussurrar. Acabou. Mas é nesse instante, no exato momento em que muitos desistem, que a repetição das frases positivas e do propósito definido transformam a mente em aço. A mente subconsciente responde com uma clareza quase sobrenatural, fornecendo a ideia, a coragem ou o contato certo para atravessar a muralha. E deixem-me usar uma metáfora poderosa. Imaginem um mineiro escavando uma rocha imensa em busca de diamantes. Ele bate uma vez, 2 vezes, 1000 vezes. Nada acontece, mas é o 1000º golpe que quebra a pedra e revela a riqueza. Foi o último esforço, sustentado por uma mente treinada na autossugestão, que abriu a passagem. Por isso eu digo, cada pensamento que você repete é um golpe na pedra da sua realidade. E quanto mais golpes você dá, mais próximo está da libertação. O subconsciente se torna o seu aliado, criando ideias, atraindo oportunidades e fortalecendo sua coragem. Agora, se vocês percebem a grandiosidade disso, entendem por que Hill dizia que o subconsciente é o elo entre o desejo e a sua realização. Sem autossugestão, você permanece escravo da dúvida. Com autossugestão, você se torna o arquiteto da própria liberdade. E aqui, eu quero provocar vocês. Qual é o propósito definido que vocês já deveriam estar afirmando todos os dias? Qual é a frase que deveria estar tatuada na mente de vocês? Pensem nisso, porque no próximo momento da nossa jornada, vamos viver juntos o instante mais crítico, o momento em que tudo parece perdido. E a decisão de não desistir muda o destino. Chegamos ao momento mais denso, o ponto em que o protagonista já avançou tanto que desistir parece trágico, mas continuar parece impossível. É aqui que o peso da prisão mental se mostra em sua forma mais cruel. Imagine-se diante de uma muralha imensa, lisa, sem frestas. Você já tentou escalar, já tentou contornar, já bateu com todas as suas forças e nada. A mente grita, basta, acabou. O corpo implora por descanso e a dúvida sussurra, será que tudo isso vale a pena? Esse é o instante em que muitos desistem, mas não o protagonista desta história. Porque ele aprendeu algo que vocês também estão aprendendo agora. A mente subconsciente é a última reserva, a fonte de energia que só se revela a quem insiste além do razoável. E então a cena se desenrola.
O protagonista, com os olhos fechados, repete suas palavras de autossugestão. O propósito definido ecoa dentro dele como um mantra. Eu vou conseguir, nada vai me deter, o meu desejo é inegociável. Cada repetição é como um golpe invisível contra a muralha. 1, 2, 3 vezes, até que algo muda. E muralha, antes intransponível, começa a se rachar. O coração acelera. O silêncio se transforma em suspense. E, de repente, como se uma força maior tivesse sido convocada, surge a ideia, a faísca, o detalhe que faltava, o ponto de virada. Não é sorte. É a mente subconsciente respondendo ao chamado, alinhando cada fibra do ser com o propósito. O protagonista age. Um último passo, uma última decisão, a persistência final. O risco é imenso, pode dar tudo errado. Mas ele avança mesmo assim, porque naquele instante, a autossugestão já não é apenas palavras, é convicção gravada no mais profundo da mente. E então a muralha cede, a corrente se rompe, o portão da prisão se abre, a vitória por fim se torna real. E a sensação é indescritível. Não apenas liberdade, mas a certeza de que nunca mais será escravo da dúvida. Foi assim que ele conseguiu. O plano mental deu certo e ele estava livre. E agora que a poeira baixou, que a prisão foi deixada para trás e a liberdade conquistada, é hora de olhar para vocês mesmos. A jornada que acabamos de reviver não é apenas uma história. É um lembrete vivo de que o maior poder que existe não está do lado de fora, mas dentro de cada um de vocês. A mente subconsciente, alimentada com propósito e repetição, é a ponte que leva o desejo ardente até a sua realização concreta. Vocês viram como a dúvida age como uma âncora, como o medo constrói prisões invisíveis e como a persistência, alimentada pela autossugestão, é capaz de destruir qualquer corrente. Esse é o legado da filosofia de Napoleon Hill. Não se trata de esperar que a vida melhore, mas de moldar a própria mente até que a realidade obedeça. Então, se há algo que eu quero que vocês levem daqui, é isso. Nunca subestimem o poder do que vocês repetem diariamente para si mesmos. Cada pensamento é uma ordem que o subconsciente cumpre fielmente. E se vocês ousarem se disciplinar, se ousarem repetir o propósito até que ele se torne carne e sangue dentro de vocês, não haverá obstáculo capaz de deter. E aqui eu faço um convite. Compartilhem este vídeo, porque talvez alguém ao seu lado, talvez alguém que você nem conheça, esteja preso na mesma prisão invisível e precise ouvir essa mensagem. O simples ato de compartilhar pode ser o golpe que quebra a pedra para outra pessoa. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, continue a jornada. Aqui no canal, nós temos outras histórias, outras análises profundas sobre como aplicar os princípios de Hill em situações reais. Eu recomendo que você assista ao próximo vídeo que está aqui indicado. Nele, vamos mergulhar em outra chave mental, tão poderosa quanto a autossugestão e que pode levar você ainda mais longe nessa jornada de liberdade. Lembre-se, a mente é o único território sobre o qual você tem controle absoluto. Cuide dela, alimente-a com pensamentos de vitória e propósito definido, e ela, inevitavelmente, transformará a sua vida. Essa foi a fuga mais impressionante que você já viveu, a fuga da sua própria mente. E agora cabe a você decidir se vai continuar livre.